Uma viúva, um salão e um segredo enterrado no silêncio. O que está por trás das portas trancadas de Willowmere? Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Harrow. Diga-me, de onde vocês vêm se juntar a nós esta noite? Suas vozes trazem esse mistério à vida. Agora vamos começar. A imponente fachada do Willowmere Hall erguia-se imponente contra o céu cinzento de outono, com suas paredes cobertas de era e altas chaminés, conferindo-lhe a dignidade solene de uma antiga catedral. Lá dentro, porém, o ar estava longe de ser sereno. Um grito estridente rompeu a calma da tarde, ecoando pelos longos corredores ladeados por retratos ancestrais, cujos olhos pareciam seguir cada movimento. Era a senhora Eleanor Blackwood, recentemente viúva e única ocupante da extensa propriedade, que se deparara com a cena. Sua criada, a jovem Clara, abrira a porta da sala de estar e encontrara o melhor amigo de seu patrão, Sir Adrian Fenton, caído sobre o tapete antigo, com um abridor de cartas de prata projetando-se do peito. Uma fina xícara de chá de porcelana jazia estilhaçada no chão ao lado dele, seu conteúdo encharcando o carpete espesso, contrastando amargamente com o requintado padrão de flores que a decorava. O mordomo, Sr. Hargreaves, chegou momentos depois com o rosto impassível, embora o menor tremor em suas mãos revelasse seu desconforto. «Meu Deus!» sussurrou a Sra. Blackwood, agarrando-se ao encosto de uma cadeira para se apoiar. Quem poderia fazer uma coisa dessas? O inspetor Wilcox, da Scotland Yard, logo o seguiu, com o casaco coberto de folhas outonais da longa caminhada pelos jardins do hall. Ele observou a cena com distanciamento profissional, mas mesmo assim não conseguiu disfarçar completamente a onda de perturbação que perpassou seu rosto, normalmente imperturbável. Mas em meio ao choque e à confusão, uma pequena figura observava em silêncio, com uma calma que parecia quase incongruente. Hercule Poirot, o detetive belga de grande renome, chegara a Londres poucos dias antes e fora chamado a Willowmere Hall por insistência da própria Sra. Blackwood. Com uma gravata perfeitamente atada, sapatos impecavelmente engraxados e um olhar que não deixava escapar nada, ele se movia lentamente pela sala, examinando a posição dos móveis, a xícara de chá quebrada e, o mais importante, as expressões sutis dos presentes. «Mon Dieu», murmurou Poirot, quase para si mesmo, com os dedos entrelaçados sob o queixo. O corpo, a cena, tudo é caos, mas há um método escondido dentro dele. As pequenas células cinzentas falarão, mas somente se observarmos com precisão. Enquanto os convidados e os empregados domésticos de Sir Adrian se reuniam em grupos ansiosos, murmurando e especulando, os olhos penetrantes de Poirot perscrutavam cada rosto. Medo, culpa e os mais tênues traços de hesitação estavam claramente escritos neles, se alguém soubesse como interpretá-los. Poirot endireitou-se com a expressão composta e serena e dirigiu-se à sala, com o seu jeito meticuloso e deliberado. «Meus amigos, prossigamos com ordem. A mente humana, sim, é a chave. Não apenas o objeto da violência, mas o motivo, as contradições, as verdades ocultas. É aqui que reside a solução». E com isso, a investigação em Willowmere Hall começou, não com a coleta de impressões digitais ou a catalogação de evidências físicas, mas com o escrutínio silencioso e incisivo da própria natureza humana. O ar da noite em Willowmere Hall esfriara, e o estrondo distante de uma tempestade de fim de outono adicionava uma tensão quase teatral à cena. A Sra. Blackwood, ainda tremendo com o choque de descobrir Sir Adrian, havia se recolhido a uma poltrona de espaldar alto, agarrando um lenço como se pudesse afastar o horror que se aproximava. Poirot, no entanto, parecia intocado pela emoção, seus movimentos deliberados e precisos, enquanto examinava o ambiente mais uma vez. Cada detalhe importava. A inclinação de uma cadeira, o ângulo de uma sombra, o movimento nervoso de um dedo. Um a um, a família e os convidados se reuniram na sala de estar, formando um tenso semicírculo ao redor do corpo. Lá estavam Clara, a criada pálida e trêmula, o Sr. Hargreaves, o mordomo, rigidamente composto, Lady Margaret Fenwick,
amiga de longa data dos Blackwood, com os olhos arregalados de medo, mas trêmulos de curiosidade. E o Dr. Leonard Smythe, o médico da família, cuja postura profissional escondia apenas parcialmente o desconforto em seu olhar. A própria Sra. Blackwood estava sentada na extremidade oposta. Um silêncio constrangedor a envolvia. Cada um deles carregava o peso invisível da suspeita, pois no ambiente fechado de Willowmere Hall, ninguém podia ser imediatamente descartado. Poirot começou a falar, não com o inspetor, mas sim com a própria sala, como se as figuras reunidas fossem peças de um quebra-cabeça cuidadosamente organizado. Meus amigos, disse ele suavemente, antes de considerarmos o caos, precisamos entender a ordem. Não se pode ver o todo sem conhecer as partes. Diga-me, quem entrou na sala por último? A mão de Clara tremeu ao responder. Eu trouxe o chá, Monsieur Poirot. Isso foi uns 20 minutos antes de acontecer. Sir Adrian estava lendo perto da janela. Não vi mais ninguém entrando. Os olhos de Poirot se estreitaram. Ah, sim. A janela. Importante, sim. Muito importante. No entanto, há mais. Não se comete tal ato às pressas, não. É preciso observar, calcular e... Ele fez uma pausa, gesticulando em direção ao corpo com um dedo que nunca vacilou. Escolher o momento preciso. O inspetor Wilcox interrompeu, embora seu tom revelasse leve impaciência. Monsieur Poirot, certamente precisamos considerar pontos de entrada e saída, armas em potencial. Poirot ergueu a mão. Paciência, monsieur. A evidência física, sim, fala. Mas a mente, a intenção, a contradição oculta, tudo isso fala mais alto do que qualquer arma ou trinco de janela. Observe os convidados. Observe seus rostos, sua hesitação. Começou metodicamente, passando de uma pessoa para outra. O olhar de Lady Margaret disparou nervosamente em direção à lareira, e Poirot notou a leve contração de seus lábios. Os dedos do Dr. Smythe tamborilavam em seu joelho em um ritmo quase imperceptível, revelando impaciência ou dissimulação. O Sr. Hargreaves, apesar de toda a sua compostura aparente, mudava o peso do corpo sutilmente cada vez que um novo detalhe era mencionado. E os olhos da jovem Clara, grandes e arregalados de medo, moviam-se constantemente em direção ao corredor além da sala de estar, como se antecipassem um intruso. Poirot falou novamente, baixinho, para que apenas os mais próximos pudessem ouvir. Cada reação, meus amigos, é uma confissão em si, se soubermos interpretá-la. Os culpados sempre traem, mesmo quando são espertos. Observe, sim, mas também sinta. É preciso sentir o desequilíbrio no coração humano. O inspetor, embora cada vez mais frustrado com a abordagem filosófica de Poirot, permitiu-lhe continuar, percebendo que aquela não era uma investigação comum. O método de Poirot era sutil, quase invisível, mas por trás dele havia uma precisão capaz de desvendar os mais intrincados motivos humanos. Poirot então voltou sua atenção para a própria Sra. Blackwood, notando um brilho em seus olhos. Uma mistura de pesar, medo e talvez até mesmo calculismo. Madame, a senhora presenciou a cena, não é? Diga-me, a senhora viu alguém entrar ou sair pouco antes do infeliz acontecimento? A Sra. Blackwood engoliu em seco. Eu só vi Sir Adrian lá. Pensei que talvez alguém tivesse passado por mim. Não tenho certeza. Sua voz tremia, mas seus olhos penetrantes sob o véu de lágrimas pareciam sugerir que ela também estava ciente de algo ainda não dito em voz alta. A expressão de Poirot suavizou-se quase imperceptivelmente. Sim, uma resposta muito natural. Mas a verdade nem sempre é vista, madame. Ela é sentida na hesitação, na pausa, no olhar que se demora demais. Muito bem. Começaremos com um interrogatório cuidadoso. Cada pessoa, uma de cada vez, deve relatar seus movimentos. Nada pode ser omitido, por mais trivial que pareça. Enquanto o grupo se acomodava numa ordem inquieta, Poirot se permitiu um pequeno sorriso interior. As pequenas células cinzentas já estavam em ação, notando as mínimas contradições, as verdades não ditas, os mais tênues traços de culpa ou medo. Nesta casa de segredos antigos,
onde riqueza e orgulho há muito mascaravam inveja e ressentimento, Poirot sentia que os fios do mistério eram de fato intrincados, mas nunca além do alcance da razão. Ele fez sinal para Clara se aproximar primeiro, depois o Sr. Hargreaves e, por fim, Lady Margaret. Um por um, cada um relatou suas atividades com a voz trêmula ou firme, suas declarações sobrepostas em pequenas, porém reveladoras discrepâncias. Poirot ouviu com paciente intensidade, assentindo ocasionalmente, sem desviar o olhar do interlocutor, mas simultaneamente observando as reações de todos os outros presentes. Quando a hora passou, os primeiros padrões tênues emergiram. Uma pequena contradição no horário da última ligação de Sir Adrian, uma luva perdida perto da lareira, uma sombra de hesitação na fala de Lady Margaret. Eram pequenos detalhes, quase imperceptíveis, mas para Poirot eram as chaves para o enigma mais profundo. Enquanto a tempestade lá fora batia com mais insistência contra as janelas, Poirot se endireitou e voltou a se dirigir à sala. Meus amigos, todos vocês falaram sim, e em suas palavras, assim como em seus silêncios, há revelação. Mas a mente humana é um labirinto, e é preciso trilhar com cuidado. O caminho para a verdade não será encontrado às pressas. Paciência, observação e as pequenas células, cinzentas. Um silêncio pairava sobre Willowmere Hall. Lá fora, relâmpagos iluminavam brevemente o teto alto e os retratos antigos, realçando-os em nítido relevo. Lá dentro, os olhos aguçados de Poirot perscrutavam a assembleia reunida mais uma vez. Ele sabia que o jogo havia começado para valer, e os primeiros fios do mistério já estavam sendo tensionados, prontos para serem desvendados no momento perfeito. Os olhos meticulosos de Poirot percorreram a sala mais uma vez enquanto se preparava para iniciar o interrogatório propriamente dito. A tempestade lá fora se intensificara, relâmpagos ocasionais iluminando os rostos ansiosos dos ocupantes de Willowmere Hall, e o estrondo ocasional de trovão pontuando o silêncio tenso. Ele fez um gesto gentil para Clara, a jovem criada, para que começasse, com a voz suave, mas carregada da autoridade imperiosa que exigia atenção. Clara se aproximou com passos hesitantes, as mãos torcendo as bordas do avental. Monsieur Poirot, disse ela, eu não sei se posso ajudar. Eu só sirvo aqui, e eu... Ah, mas... Mademoiselle, interrompeu Poirot gentilmente, são precisamente aqueles que servem que muitas vezes veem o que os senhores não veem. Seus olhos, sua memória, a menor hesitação ou olhar. Tudo isso é importante. Fale livremente, sem medo. Estamos apenas observando, sim, observando a natureza humana. Ela engoliu em seco e relatou sua tarde com palavras cuidadosas e hesitantes, descrevendo as entregas, a limpeza e sua breve interação com Sir Adrian. Poirot ouvia, assentindo levemente, os dedos entrelaçados sob o queixo. No entanto, ele não se baseava apenas nas palavras dela. Notava as sutis mudanças em sua expressão sempre que mencionava Lady Margaret ou o Sr. Hargreaves, o leve tremor quando se referia à xícara de chá quebrada. Para o olhar destreinado, era uma simples recontagem de tarefas mundanas, mas para Poirot era um mapa de tensão, um mapa de interações ocultas e ansiedades silenciosas. Em seguida, o Sr. Hargreaves, o mordomo, foi chamado. Sua postura era impecável. O uniforme passado a ferro e seu comportamento calmo a ponto de se tornar tenso. Eu estava na copa, Monsieur Poirot, declarou calmamente, preparando o chá da tarde. Nada de anormal aconteceu até ouvir o grito da senhorita Clara. Entrei imediatamente e... Ele fez uma pausa, olhando para o corpo, e uma centelha de desconforto cruzou seu rosto, de resto estoico. Os olhos de Poirot, afiados e inflexíveis, captaram a expressão. As palavras do mordomo foram impecáveis, mas a reação traiu um pequeno conflito interno, talvez decorrente da observação e não da ação. Lady Margaret Fenwick veio em seguida, com um ar ao mesmo tempo equilibrado e ansioso. Sir Adrian estava discutindo seus planos para o próximo evento beneficente. Começou ela, com a voz serena, mas com um tremor latejante. Saí da sala brevemente para buscar alguns papéis para ele.
E quando voltei... não suporto falar. Sobre isso... Ela se interrompeu segurando um lenço de renda. Poirot inclinou a cabeça gentilmente. Sua hesitação era reveladora. Revelava mais do que suas palavras cuidadosamente escolhidas. Talvez ela estivesse escondendo um detalhe, que temia que a incriminasse, ou a outra pessoa, ou talvez tivesse visto algo que não queria revelar. O Dr. Smythe foi a última das principais testemunhas a ser interrogada naquela primeira rodada. Sua narração dos eventos foi fluida, quase ensaiada, mas o olhar treinado de Poirot detectou uma precisão incomum em seu timing. Cheguei assim que o grito foi ouvido, disse ele, e atendi Sir Adrian imediatamente. Receio que meu foco profissional tenha me deixado pouco tempo para a observação, embora eu tenha notado certas irregularidades. Ele lançou um breve olhar para a Sra. Blackwood, cuja expressão revelava um leve lampejo de curiosidade, rapidamente, mascarado pela tristeza. Poirot anotou isso sutilmente, reconhecendo o invisível empurrão e puxão de atenção e preocupação entre os presentes. À medida que o interrogatório prosseguia, a mente de Poirot trabalhava rápida, porém silenciosamente, catalogando contradições e sutilezas. Clara notara a ausência incomum de Lady Margaret em um momento crucial. O leve desconforto de Hargreaves sugeria que ele sabia mais do que admitia. A hesitação de Lady Margaret sugeria conhecimento oculto ou culpa por associação. A cronologia precisa do Dr. Smythe, embora aparentemente inócua, continha pequenas anomalias que poderiam se revelar vitais mais tarde. Cada fragmento de depoimento era um fio condutor, e Poirot já começava a tecê-los em uma tapeçaria de suspeitas e motivações. Ele fez uma pausa, deixando o peso do silêncio se abater sobre o grupo. Vous voyez, meus amigos, disse ele suavemente. Quase meditativamente, ouvimos muitos relatos. No entanto, o que é dito em voz alta nem sempre é verdade. Muitas vezes, o engano está no que é omitido, nas pausas, nas sombras dos olhos. As pequenas células cinzentas, elas devem trabalhar em dobro agora. O inspetor Wilcox, embora visivelmente impaciente, permitiu que Poirot continuasse, compreendendo que esse método, tão delicado e cerebral, poderia produzir resultados muito além do alcance de uma investigação bruta. O olhar de Poirot percorreu a assembleia mais uma vez, notando a interação de olhares, as sutis mudanças de postura, os mais leves tremores na voz e nos membros. Ele ainda não desafiava nem acusava, ainda estava reunindo, ainda observando, ainda permitindo que a psique humana se revelasse em seu próprio ritmo, muitas vezes contraditório. Os minutos se transformaram em 1 hora, enquanto o depoimento de cada participante era examinado e catalogado. Poirot fazia anotações cuidadosas, embora sem tinta ou papel. Suas observações eram gravadas na memória com a precisão de um mestre artesão. Cada inconsistência, cada olhar de inquietação, cada detalhe exagerado era armazenado para ser consultado quando chegasse a hora da revelação. Ele já havia começado a pressentir a direção das motivações humanas em Willowmere Hall, forças sutis, porém potentes, que guiariam o desenrolar do mistério. Quando a primeira rodada terminou, a tempestade lá fora já havia começado a diminuir, restando apenas o tamborilar baixo da chuva contra as janelas. A tensão na sala de estar permanecia tensa, uma mistura de medo, curiosidade e ansiedade reprimida. A presença calma e comedida de Poirot era o único contrapeso, uma autoridade silenciosa que sugeria o inevitável. O mistério seria resolvido, mas apenas através da delicada dança da observação, do raciocínio e da intuição psicológica. Meus amigos, disse Poirot, virando-se para o grupo reunido, agora começamos. Sabemos quem estava presente, o que ocorreu, e ainda assim sabemos muito pouco da verdade por trás do ato em si. Paciência, atenção e raciocínio revelarão o que os olhos sozinhos não conseguem ver. E eu lhes asseguro que a verdade está próxima, mais próxima do que vocês imaginam, escondida no comum, disfarçada pela emoção humana, mas à espera daqueles que sabem como olhar. Enquanto os convidados e a equipe trocavam olhares inquietos,
Poirot se permitiu um sorriso discreto e cúmplice. O jogo havia começado para valer, e os primeiros padrões de mentira, medo e motivos ocultos já emergiam das sombras de Willowmere Hall. O verdadeiro enigma, ele sabia, estava apenas começando a se revelar. À medida que a noite se transformava em noite, Willowmere Hall parecia prender a respiração. A tempestade havia passado, deixando apenas gotas ocasionais de chuva nos beirais e o sussurro do vento através dos carvalhos imponentes lá fora. Dentro da sala de estar, um silêncio pesado pairava, pontuado apenas pelo arrastar ocasional de pés ou o ranger das tábuas antigas do assoalho. Poirot permaneceu em silêncio perto da lareira, sua postura impecável, os dedos entrelaçados, seus olhos atentos, observando os movimentos sutis de cada pessoa na sala. Ele deu início à próxima etapa de sua investigação, voltando-se primeiro para a Sra. Blackwood. Madame, disse ele gentilmente, preciso perguntar novamente para esclarecer. A senhora notou algo incomum no comportamento de Sir Adrian hoje mais cedo? Alguma tensão? Alguma discussão? Mesmo o menor sinal de desconforto? A Sra. Blackwood, ainda segurando seu lenço de renda, hesitou. Ele parecia distraído, admitiu. Mas Sir Adrian estava sempre ocupado com seus planos para Willowmere Hall e as obras de caridade que apoiava. Não pensei em nada disso na época. Seus olhos, no entanto, se voltaram nervosamente para Lady Margaret, um movimento que não escapou. Poirot. Murmurou Poirot. A distração é o manto de muitos segredos. Très bien. E Lady Margaret, a senhora estava presente durante esta conversa, não é? As mãos de Lady Margaret tremiam levemente enquanto ela ajeitava as dobras do vestido. Eu só estava ajudando-o com alguns papéis, nada significativo, garanto. Sua voz era contida, mas Poirot notou o leve tremor e a evitação do contato visual direto. Poirot moveu-se lentamente pela sala, seu olhar percorrendo cada membro da família. Observou o Dr. Smythe, que mantinha uma postura serena, mas cujos dedos batiam em um ritmo imperceptível contra o joelho, revelando uma mente ocupada com cálculos. Doutor, disse Poirot suavemente, o senhor atende aos vivos, sim, mas também é um observador do comportamento humano. Diga-me, notou alguma inconsistência ou peculiaridade entre os presentes antes do incidente? O Dr. Smythe apertou o maxilar. Não posso dizer que observei algo digno de nota, Monsieur Poirot. Minha atenção estava inteiramente voltada para o estado de Sir Adrian. No entanto, o breve e quase imperceptível olhar para o Sr. Hargreaves disse muito a Poirot. Uma pequena mentira, escondida em um relato que, de resto, seria preciso, o suficiente para despertar a curiosidade do detetive. A atenção de Poirot então se voltou para os criados. Clara, a criada, havia relatado seus movimentos antes, mas Poirot agora buscava detalhes que ela talvez tivesse ignorado. Mademoiselle, perguntou ele gentilmente, a senhora mencionou trazer o chá. Viu mais alguém entrar ou sair da sala de estar durante esse tempo, mesmo que por um instante? Vento através dos carvalhos imponentes lá fora. Dentro da sala de estar, um silêncio pesado pairava, pontuado apenas pelo arrastar ocasional de pés ou o ranger das tábuas antigas do assoalho. Poirot permaneceu em silêncio perto da lareira, sua postura impecável, os dedos entrelaçados, seus olhos atentos observando os movimentos sutis de cada pessoa na sala. Ele deu início à próxima etapa de sua investigação, voltando-se primeiro para a Sra. Blackwood. Madame, disse ele gentilmente, preciso perguntar novamente para esclarecer. A senhora notou algo incomum no comportamento de Sir Adrian hoje mais cedo? Alguma tensão, alguma discussão, mesmo o menor sinal de desconforto? A Sra. Blackwood, ainda segurando seu lenço de renda, hesitou. Ele parecia distraído, admitiu. Mas Sir Adrian estava sempre ocupado com seus planos para Willowmere Hall e as obras de caridade que apoiava. Não pensei em nada disso na época. Seus olhos, no entanto, se voltaram nervosamente para Lady Margaret, um movimento que não escapou a Poirot. Murmurou Poirot, a distração é o manto de muitos segredos. Très bien. E Lady Margaret, a senhora estava presente durante esta conversa, não é?
As mãos de Lady Margaret tremiam levemente enquanto ela ajeitava as dobras do vestido. Eu só estava ajudando-o com alguns papéis, nada significativo, garanto. Sua voz era contida, mas Poirot notou o leve tremor e a evitação do contato visual direto. Poirot moveu-se lentamente pela sala, seu olhar percorrendo cada membro da família. Observou o Dr. Smythe, que mantinha uma postura serena, mas cujos dedos batiam em um ritmo imperceptível contra o joelho, revelando uma mente ocupada com cálculos. Doutor, disse Poirot suavemente, o senhor atende aos vivos, sim, mas também é um observador do comportamento humano. Diga-me, notou alguma inconsistência ou peculiaridade entre os presentes antes do incidente? O Dr. Smythe apertou o maxilar. Não posso dizer que observei algo digno de nota, Monsieur Poirot. Minha atenção estava inteiramente voltada para o estado de Sir Adrian. No entanto, o breve e quase imperceptível olhar para o Sr. Hargreaves disse muito a Poirot. Uma pequena mentira, escondida em um relato que, de resto, seria preciso, o suficiente para despertar a curiosidade do detetive. Atenção de Poirot. Então se voltou para os criados. Clara, a criada, havia relatado seus movimentos antes, mas Poirot agora buscava detalhes que ela talvez tivesse ignorado. Mademoiselle, perguntou ele gentilmente, a senhora mencionou trazer o chá. Viu mais alguém entrar ou sair da sala de estar durante esse tempo, mesmo que por um instante? Clara hesitou com os olhos arregalados e então balançou a cabeça. Não, acredito que não. Mas pensei ter visto Lady Margaret na porta mais distante, movendo-se rapidamente, embora não tenha certeza. Os olhos de Poirot brilharam levemente, um sinal sutil de que os fios do comportamento humano estavam começando a se entrelaçar em um padrão. Ah, a incerteza é um convite à observação, murmurou. Mesmo a mais tênue impressão, a sombra, fugaz, muitas vezes são pistas que passam despercebidas, mas falam alto à mente treinada. Ele se aproximou do Sr. Hargreaves, cuja compostura estoica começava a se romper sob o escrutínio sutil. Monsieur Hargreaves, disse Poirot, em tom educado, mas firme. O senhor serviu esta casa por muitos anos. Conhece as rotinas, os hábitos, os recantos escondidos, onde mesmo os olhos mais atentos poderiam não ver. Algo pareceu estranho hoje. Alguma visita? Algum movimento incomum? Os lábios do mordomo se comprimiram numa linha fina, e uma sutil hesitação traiu seu comportamento, de resto impecável. Nada de anormal, disse ele por fim, embora a leve mudança de peso e o breve arquear de uma sobrancelha tenham dito muito a Poirot. Apenas o comum, a rotina da casa. Poirot assentiu lentamente. Oui, o ordinário muitas vezes mascara o extraordinário. N'est-ce pas? É no mundano que a mente esconde seus segredos com mais sucesso. E, no entanto, mesmo as ações mais comuns deixam rastros, mes amis, rastros que o observador atento pode discernir. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se acalmasse, e então se voltou para a sala como um todo. A reunião estava tensa. Todos estavam intensamente cientes do olhar penetrante do detetive. Poirot notou a sutil troca de olhares, a leve rigidez da postura, os movimentos involuntários dos dedos e lábios. Cada um era um sinal, um fragmento da verdade oculta sob camadas de etiqueta e medo. À medida que prosseguia com seu questionamento metódico, Poirot começou a perceber os contornos das relações entre os membros da família. A preocupação de Lady Margaret com os papéis, a compostura quase perfeita do Dr. Smythe, mascarando um lampejo de atenção em outro lugar, a postura defensiva sutil de Hargreaves e a incerteza nervosa de Clara, tudo apontava para uma rede de motivos ocultos e observações veladas. Esses eram os fios a partir dos quais a solução seria finalmente tecida. A mente de Poirot, perspicaz e deliberada, trabalhava silenciosamente, catalogando cada pequena inconsistência, cada hesitação, cada olhar fugaz. Ele ainda não revelou suas suspeitas, pois fazê-lo seria perturbar o delicado equilíbrio da observação. Em vez disso, permitiu que as palavras e ações de cada indivíduo se revelassem
confiante de que suas próprias reações revelariam mais do que qualquer confissão. À medida que a noite se aprofundava, o quarto parecia menor, o ar mais pesado e a tensão mais palpável. O olhar de Poirot, implacável, movia-se de rosto em rosto, notando os sutis sinais de duplicidade, medo e verdade retida. Ele sabia que a chave para desvendar o mistério de Willowmere Hall não residia no óbvio, mas nas nuances psicológicas, as contradições da mente, os pequenos gestos reveladores e as verdades não ditas que ninguém ousava articular. «Meus amigos», disse Poirot suavemente, com a voz calma, mas imbuída de uma autoridade inconfundível, a investigação começou para valer. Todos vocês falaram, e ainda assim a mente esconde o que os olhos não podem ver. Prosseguimos sim, passo a passo, até que a verdade seja revelada. Paciência, atenção e as pequenas células cinzentas nos guiarão. A solução está próxima, e se revelará em seu devido tempo, oculta entre o ordinário, mas totalmente extraordinária quando a mente a discernir. Uma tensão silenciosa, quase imperceptível, pairava sobre Willowmere Hall. O jogo de observação e dedução estava agora em pleno andamento, e Poirot, paciente e meticuloso, já pressentia os primeiros padrões emergindo das sombras do medo, da mentira e dos motivos ocultos. A noite se estendia à sua frente, mas para o detetive belga, o caminho para a verdade já havia começado. Na manhã seguinte, chegou a Willowmere Hall com uma luz pálida e opaca que se filtrava pelas pesadas cortinas, lançando sombras longas e incertas sobre os grandes corredores. A casa estava silenciosa. Cada pessoa se movimentava com cuidadosa deliberação, como se o simples ato de caminhar pudesse perturbar algum equilíbrio frágil. Poirot, no entanto, levantou-se com sua precisão impecável de sempre, seus movimentos medidos, sua expressão calma e inabalável. Ele havia passado a noite refletindo, deixando as impressões, os gestos e as contradições da noite anterior se acomodarem em sua mente como peças de um quebra-cabeça cuidadosamente montado. O inspetor Wilcox, que permanecera no local a noite toda, andava de um lado para o outro perto da lareira quando Poirot entrou na sala. «Ainda não entendi o seu método, Monsieur Poirot», disse Wilcox rispidamente. «O senhor ouviu, observou, e, no entanto, nenhuma conclusão concreta. As evidências são óbvias. Pontos de entrada, a arma, o motivo. Parece bastante simples. Os olhos penetrantes de Poirot encontraram os do inspetor, sua voz suave, porém firme. «Monsieur Wilcox, o senhor considera o óbvio, sim. Mas o óbvio muitas vezes é um véu, escondendo as sutilezas que verdadeiramente revelam o coração humano. É preciso observar, sim, mas, mais importante, é preciso sentir. É preciso compreender as contradições, a hesitação, os pequenos sinais que a investigação comum ignora». Enquanto conversavam, a senhora Blackwood entrou, com uma expressão mais serena do que no dia anterior, embora suas mãos tremessem ligeiramente enquanto ajeitava o chale. «Monsieur Poirot», disse ela, «estive pensando no que o senhor perguntou ontem à noite. Ouvi um som fraco, quase imperceptível, antes de eu encontrar Sir Adrian. Pensei que fosse o vento, ou talvez a tempestade, mas agora não. Tenho tanta certeza. Pareceu deliberado». Os olhos de Poirot brilharam com um interesse silencioso. «Ah, sim, meus amigos, muito bom. Entendem? Até o menor som pode testemunhar a verdade. A mente interpreta o que percebe, mas muitas vezes deixa passar os detalhes. E são esses detalhes que revelam o engano, a intenção oculta». O interrogatório recomeçou naquela manhã de forma mais deliberada e focada. Poirot dirigiu-se primeiro a Lady Margaret Fenwick, cuja compostura nervosa da noite anterior se transformara numa reserva cuidadosa. «Lady Margaret, por favor, conte-me novamente seus movimentos, imediatamente antes de encontrar Sir Adrian. Cada passo, cada pausa, cada olhar é importante. Não omita nada, mesmo o que possa parecer insignificante». Lady Margaret hesitou, apertando os dedos na borda das luvas. Eu fui buscar alguns papéis na biblioteca. Quando voltei para a sala de estar, vi Sir Adrian sentado como antes, embora houvesse algo estranho.
Uma sombra, talvez, ou um movimento que não registrei direito. Não posso ter certeza. Poirot inclinou a cabeça, notando a escolha das palavras e a sutil tensão nos ombros dela. Très bien. A sombra, sim. Muitas vezes é o indicador inconsciente de observação ou ocultação. E quanto ao seu encontro com o Sr. Hargreaves? Os olhos de Lady Margaret se voltaram para o mordomo, que permaneceu impassível. O leve estreitamento dos olhos, a contração dos lábios. Até mesmo a atitude mais disciplinada revelava algo a um observador treinado. Ah, muito bem, murmurou Poirot, quase para si mesmo. Polidez, sim. Uma máscara que pode esconder muita coisa. Mas o coração fala mesmo através da máscara, se ouvirmos com atenção. Voltou-se então para o Dr. Smythe, que permanecera calmo e sereno durante toda a manhã. Doutor, o senhor atendeu Sir Adrian primeiro, não é? O senhor teria visto tudo momentos antes da descoberta. Fale agora e não filtre o que considera trivial. Cada detalhe é precioso. A voz do Dr. Smythe era firme, mas Poirot detectou a precisão, cuidadosa em sua cronometragem, a leve ênfase exagerada em certos gestos. Cheguei assim que ouvi a comoção. Sir Adrian estava sentado como sempre, e a sala parecia tranquila. Nada parecia errado até eu ver o abridor de cartas. E depois, a xícara de chá quebrada. Não posso dizer que vi algo suspeito nos momentos anteriores, embora a casa estivesse, como sempre, em ordem. Os lábios de Poirot se contraíram num sorriso débil e cúmplice. As palavras do médico, tão perfeitas em estrutura, continham sutis inconsistências, um ligeiro descompasso de tempo, gestos descritos sem referência a observações periféricas. Não se tratava de erros, mas de narrativas cuidadosamente construídas, e sua própria precisão sugeria a ocultação consciente ou inconsciente de algo significativo. Até os criados foram examinados novamente. Clara admitiu ter visto rapidamente movimentos que inicialmente ignorara, pequenos gestos ou figuras que passavam pelo canto do seu campo de visão. Poirot os catalogou cuidadosamente, observando como o medo e a memória podiam distorcer, mas também revelar verdades essenciais. No final da manhã, os primeiros padrões começaram a emergir. Os movimentos de Lady Margaret, embora aparentemente inócuos, intercalavam-se sutilmente com momentos em que Sir Adrian não era observado. O perfeccionismo e a compostura do Sr. Hargreaves revelavam a mais leve tensão interna, um tênue sinal de consciência oculta. O relato preciso, mas um tanto artificial, do Dr. Smythe sugeria uma compensação excessiva, a proteção de algum detalhe que ele considerava significativo. E Clara, jovem e impressionável, havia capturado fragmentos de informação que, embora aparentemente insignificantes, agora pareciam se encaixar no quebra-cabeça mais amplo da sala, do ritmo e das interações humanas. Poirot os reuniu mais uma vez, de pé no centro da sala de estar, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. Meus amigos, estamos começando a ver, sim, os primeiros contornos do que se esconde sob a superfície. A mente humana é complexa, frequentemente contraditória e sempre reveladora, se soubermos observar. Paciência, calma e atenção ao sutil. A verdade emergirá, meus amigos, como sempre acontece quando as pequenas células cinzentas têm permissão para agir. A sala estava silenciosa, a tensão palpável, mas havia uma mudança sutil. Embora nenhuma acusação tivesse sido feita e nenhuma prova tivesse sido apresentada, a presença de Poirot, calma e infalível, começara a influenciar a dinâmica. Cada pessoa estava ciente agora, não apenas do escrutínio do detetive, mas da sugestão silenciosa de que ele já percebia mais do que revelava. E nessa consciência silenciosa, as primeiras rachaduras em fachadas cuidadosamente construídas começaram a aparecer, como as mais tênues ondulações em um lago tranquilo. A investigação, sutil porém inexorável, avançava, e a complexa teia de motivos, medos e segredos dentro de Willowmere Hall começava lenta e inevitavelmente a se desfazer.
Enquanto o sol da tarde rompia as nuvens pesadas, lançando uma luz irregular sobre a grande sala de estar de Willowmere Hall, Poirot permanecia uma figura de serena concentração, com o olhar atento e sem piscar. A casa havia se acomodado em uma tensão silenciosa, cada pessoa perfeitamente ciente de que o escrutínio do detetive belga não poderia ser evitado, por mais cuidadosamente que mantivessem a compostura. Nesses momentos, Poirot compreendia. A mente humana é mais reveladora, não no que é dito, mas no que é cuidadosamente evitado. Ele fez um gesto para que Lady Margaret Fenwick permanecesse, enquanto os outros foram convidados a se ocupar em outro lugar da casa, aparentemente para lhe dar um pouco de privacidade. Madame, começou ele em tom gentil, porém preciso, nós ouvimos o seu relato, sim, mas devo pedir-lhe agora que reflita sobre suas emoções, suas reações, até mesmo o menor lampejo de pensamento antes do evento ocorrer. Diga-me, sentiu algum desconforto, alguma hesitação, mesmo que passageira, ao se mover pelos corredores? Lady Margaret se remexeu ligeiramente na cadeira, as mãos firmemente entrelaçadas. Eu acho que houve um momento, admitiu, com a voz suave. Quando voltei da biblioteca, pensei ter ouvido alguém se movendo perto da porta mais distante. Parei e então ignorei, pensando que devia ser o vento ou a tempestade. Os olhos de Poirot se estreitaram levemente e ele se inclinou para a frente. Ah, sim, a mente muitas vezes racionaliza, não é? Mas a verdade está naquilo que hesitamos em ignorar. Esse momento, por mais fugaz que seja, é importante. Vejam, meus amigos, murmurou para si mesmo. Mesmo a mente mais inteligente não consegue apagar completamente o instinto. Ele deixou o silêncio se instalar, observando a expressão dela enquanto os dedos torciam a borda das luvas. Mudanças. Sutis revelavam um cálculo interno. Um leve levantar de sobrancelhas, um movimento de ombros, um aperto quase imperceptível dos lábios. Para Poirot, isso não era mero nervosismo. Eram indicadores que guiavam o detetive pelo labirinto de motivações humanas. Lady Margaret, continuou ele, quando a senhora viu Sir Adrian sentado na sala de estar, notou algo incomum na disposição. Dos objetos, a xícara de chá, os papéis, o abridor de cartas. Lady Margaret hesitou novamente. A xícara de chá estava quebrada, como vimos, mas os papéis, sim, não estavam na ordem em que Sir Adrian os teria deixado. Alguns estavam virados de cabeça para baixo, outros deslocados. Não pensei muito nisso na hora, presumindo que Sir Adrian os tivesse movido pessoalmente. Os lábios de Poirot se contraíram num pequeno sorriso de aprovação. Très bien. Detalhe, sim. Aparentemente trivial, mas são precisamente essas trivialidades que muitas vezes escondem a intenção. Movemos objetos inconscientemente, mas o inconsciente muitas vezes revela o propósito. Ele deixou as palavras pairarem no ar, depois desviou a atenção sutilmente. E o abridor de cartas, Lady Margaret? É pequeno, sim, elegante, mas afiado. A mão que o empunha deve ser deliberada, cuidadosa, precisa. Diga-me, você notou algo estranho nele antes, durante ou depois? Lady Margaret arregalou os olhos e engoliu em seco. Eu não sei dizer. Só ouvi depois de ter sido usado. Mas eu sempre o admirei. Sir Adrian o guardava na mesa, sim, mas eu nunca o peguei. Poirot inclinou a cabeça, notando a cautela na declaração dela. Permitiu-se um momento de reflexão, catalogando silenciosamente essas observações. Seus movimentos, seus olhares, suas hesitações, tudo agora formava um padrão em sua mente, uma rede de sinais psicológicos que o guiariam em direção à verdade. Ele se levantou e foi até a lareira, batendo os dedos levemente na madeira, polida. Meus amigos, disse ele suavemente, como se estivesse falando em voz alta para o próprio ambiente. Muitas vezes não é o ato em si, mas a antecipação, o medo, os pequenos deslizes da mente que revelam o culpado. A observação deve ser paciente, precisa e matizada. É preciso jogar o jogo da mente antes que o corpo revele seu segredo. Então, quase imperceptivelmente, Poirot mudou de abordagem.
Começou a inserir provocações sutis na conversa, destinadas a testar reações em vez de obter confissões diretas. Falou de situações hipotéticas, de intrusões não observadas, da possibilidade de movimentos despercebidos nos corredores. A cada sugestão, observava o olhar de Lady Margaret, a menor mudança em sua postura, a aceleração de sua respiração. O jogo psicológico era delicado, invisível, mas profundamente revelador. Os minutos se estenderam por 1 hora, enquanto as perguntas de Poirot, tão precisas e indiretas, provocavam reações de Lady Margaret tão reveladoras quanto qualquer declaração. Pequenas inconsistências surgiam, admissões fugazes disfarçadas em linguagem cuidadosa, e o detetive as catalogava com a intensidade paciente de um mestre enxadrista observando o tabuleiro. Ele fez uma pausa, cruzando as mãos atrás das costas, o olhar pousando brevemente na janela, onde a chuva deixara pequenas gotas grudadas no vidro. "Ah, meus amigos", murmurou baixinho. "A mente é um instrumento extraordinário. Ela busca esconder, racionalizar e enganar até a si mesma. E, no entanto, o menor movimento, a mais breve hesitação, é tudo o que é preciso para revelar o que está oculto. O culpado, consciente ou não, já revelou mais do que imagina." Lady Margaret permaneceu sentada, visivelmente tensa, enquanto Poirot a observava em silêncio. Ele ainda não falava de culpa ou acusação. O jogo estava longe de terminar. Cada resposta sutil, cada omissão cuidadosa, cada olhar fugaz era mais um fio, tecendo uma tapeçaria de suspeita, engano e motivos ocultos. Ao finalmente encerrar a sessão, os olhos de Poirot encontraram os de Lady Margaret com uma firmeza serena. "Paciência, meus amigos", disse ele suavemente. "A mente revela o que as mãos e os olhos não conseguem. Em breve tudo ficará claro. A verdade, como uma sombra na luz, não pode se esconder para sempre." O detetive recuou, permitindo-lhe um momento para se recompor, e naquele instante, já sabia a direção que a próxima fase de sua investigação tomaria. O jogo psicológico havia começado para valer, e cada reação sutil, cuidadosamente observada, o deixaria mais perto de desvendar os segredos escondidos em Willowmere Hall. A tarde avançava. A luz dourada que se filtrava pelas janelas altas de Willowmere Hall, agora tingida com o leve frio da noite que se aproximava. Poirot permitira que Lady Margaret retornasse ao seu quarto, deixando-o caminhar lentamente pela sala de estar, com os olhos percorrendo cada objeto, cada sombra, cada sutil desalinhamento, como se a própria mobília pudesse falar. A mente do detetive trabalhava com a precisão de um relógio, revisando os depoimentos da manhã, as pequenas inconsistências, os gestos que revelavam mais do que as palavras jamais poderiam. Clara apareceu na porta, carregando uma bandeja de chá. Ela parou nervosa sob o olhar firme de Poirot. "Monsieur Poirot, devo preparar os outros para mais perguntas?" "Sim, mademoiselle", respondeu ele com a voz calma, porém precisa. "É hora de os movimentos de cada um, por mais banais que pareçam, serem recontados. Paciência, atenção e observação. Essas são as chaves. A senhora servirá chá a eles depois. Mas primeiro, precisamos entender tudo, sim, tudo sobre o que ocorreu ontem." Logo, o restante da família se reuniu novamente. O Sr. Hargreaves, mantendo a compostura rígida, ocupou seu lugar habitual perto da lareira. O Dr. Smythe sentou-se com postura cuidadosa, enquanto a Sra. Blackwood permaneceu no outro extremo da sala com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Os olhos de Poirot, penetrantes e sem piscar, examinaram todos antes de falar. "Meus amigos, hoje prosseguiremos com uma compreensão mais profunda. Devemos considerar não apenas o que foi feito, mas como foi percebido, como foi observado e como pode ter sido ocultado. Comecemos com a linha do tempo mais uma vez. Mademoiselle. Clara, relate precisamente seus movimentos desde o momento em que entrou na sala de estar ontem até descobrir o incidente." A voz de Clara tremeu ligeiramente, mas ela obedeceu, recontando a sequência com cuidado. Poirot ouviu atentamente, notando as sutis hesitações, os momentos em que seu olhar se voltava para o Sr. Hargreaves,
ou Lady Margaret. Cada um desses pequenos gestos, invisíveis para um observador comum, era para Poirot uma pista vital. Quando ela terminou, Poirot virou-se para o mordomo. Monsieur Hargreaves, seu relato de ontem foi completo, mas vamos examiná-lo com cuidado, sim? O senhor disse que estava na despensa preparando o chá e então ouviu o grito. Diga-me, o senhor viu ou ouviu algo antes do grito que pudesse ter parecido normal na época? A compostura de Hargreaves vacilou por apenas uma fração de segundo. Antes de ele responder, não, Monsieur Poirot. Apenas os sons comuns da casa. Os lábios de Poirot se curvaram ligeiramente. Ah, o comum, sim. E, no entanto, o que é comum para um pode ser significativo para outro. Observe, Monsieur, a disposição dos objetos, a direção dos olhares, a mais breve hesitação na fala. Muitas vezes, tudo isso é mais revelador do que qualquer grito ou gesto. Ele se dirigiu ao Dr. Smythe, cuja recordação precisa dos eventos era superficialmente impecável, mas para Poirot continha sinais sutis de construção mental. Doutor, ao entrar na sala de estar, o senhor notou a xícara de chá e o abridor de cartas. Diga-me, havia algum outro objeto fora do lugar? Uma caneta, um pedaço de papel ou talvez um livro tirado do lugar habitual? Os olhos do Dr. Smythe se voltaram momentaneamente para o canto mais distante, onde uma pequena mesa lateral continha uma pilha de papéis. Havia um livro ligeiramente torto. Não o considerei significativo na época, admitiu. Poirot assentiu, registrando o detalhe em silêncio. Cada objeto deslocado, cada gesto despercebido, era um sussurro de intenção, um traço de psicologia humana à espera de ser lido. Por fim, Poirot dirigiu-se à Sra. Blackwood. Madame, suas observações são talvez as mais importantes. A senhora viu tudo, não é? O momento, as reações, as consequências. Conte-me mais uma vez, sem medo. Ou pressa, tudo o que notou naquele dia. Especialmente coisas que agora, refletindo, pareciam incomuns ou dignas de nota. A Sra. Blackwood hesitou. Depois recomeçou a narrar os acontecimentos, descrevendo pequenos detalhes que pareciam triviais. A maneira como a manga de Sir Adrian estava ligeiramente dobrada, a posição de uma vela, um olhar fugaz entre Lady Margaret e o Sr. Hargreaves. Os olhos de Poirot brilhavam cada vez que ela mencionava um pequeno gesto facilmente esquecido. Esses, ele sabia, eram os indicadores sutis que mais tarde formariam o esqueleto da solução do mistério. Depois de ouvir atentamente, Poirot permitiu um momento de silêncio e então falou suavemente, mas com autoridade. Meus amigos, o que observamos não é aleatório, sim. Há método no que parece ser acaso. Cada hesitação, cada olhar, cada objeto reorganizado é uma pista. A mente, em sua astúcia, tenta esconder a verdade, mas não consegue se apagar completamente. E é minha tarefa discernir o que a mente busca esconder. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se abaterem sobre o grupo. Prosseguimos agora não apenas com relatos, mas com compreensão. Psicológica, sim, e precisa. O culpado, se houver algum entre nós, já se traiu através do comum. Basta observar com paciência, calma e raciocínio. O estrondo baixo de um trovão distante ecoou fracamente pelos corredores, embora a tempestade em si tivesse passado. Lá dentro, um silêncio tenso permanecia. O olhar penetrante de Poirot varreu a sala, notando os mais tênues sinais de medo, de cálculo, de dissimulação. A sutil interação das emoções humanas, os motivos ocultos sob as maneiras educadas e as inconsistências de ritmo e movimento começaram a se fundir em padrões que ele conseguia discernir. Meus amigos, continuou Poirot, com a voz agora carregada de uma autoridade serena que não tolerava interrupções, a investigação não é mais apenas sobre o que ocorreu, sim, é sobre por que ocorreu e quem não conseguiu resistir ao impulso oculto de agir. A mente não pode mentir completamente. Não importa o cuidado com que se construa a história. E muito em breve, veremos quem entre nós não consegue mais manter a máscara da inocência. Naquele momento, a tensão em Willowmere Hall era quase palpável.
Cada pessoa presente compreendeu que o jogo havia passado da observação para o confronto sutil. Os fios psicológicos que Poirot começara a traçar estavam se estreitando e, mesmo sem acusação explícita, os culpados, ou aqueles que ocultavam conhecimento vital, sentiam a pressão silenciosa do escrutínio do detetive. A próxima fase da investigação, Poirot sabia, colocaria os motivos ocultos em foco mais nítido, e com eles, os primeiros sinais tangíveis da solução do mistério. Ao final da tarde, a atmosfera em Willowmere Hall havia se tornado mais pesada, como se a própria casa estivesse ciente da tensão que agora permeava todos os corredores e aposentos. Poirot passara a manhã e o início da tarde observando, questionando e ouvindo, tecendo uma delicada teia de padrões psicológicos que só ele conseguia perceber. Cada olhar, cada pausa, cada gesto sutil havia sido catalogado na ordem precisa de importância, formando uma rede de comportamento humano que apontava para verdades ocultas. Poirot caminhou lentamente em direção à biblioteca, onde uma pequena fogueira tremulava na lareira, lançando sombras que dançavam sobre as lombadas de volumes encadernados em couro. O detetive parou para inspecionar alguns papéis espalhados sobre a mesa, observando sua disposição e as marcas sutis na superfície. Não havia nada abertamente suspeito, mas a disposição desses objetos, tão comum para qualquer outra pessoa, lhe dizia muito. Uma única folha de papel levemente amassada de um jeito que sugeria ter sido examinada e devolvida às pressas, chamou sua atenção. Ele a tocou levemente com o dedo enluvado e então recuou, considerando seu significado. Murmurou Poirot para si mesmo. O ordinário revela a intenção. A mão que o moveu tentou parecer casual, mas a mente não consegue apagar o ato completamente. Muito interessante. Naquele momento, Clara apareceu na porta, com uma expressão incerta. Monsieur Poirot, Lady Margaret pediu que o senhor fosse até ela. Ela parece inquieta, embora não diga isso em voz alta. Os olhos de Poirot, afiados e calculistas, examinaram a criada por um instante antes de assentir. Sim, mademoiselle. O desconforto falará por si só se observarmos com atenção. Mostre o caminho. Lady Margaret estava sentada perto de uma janela, com as mãos cruzadas no colo, olhando para as árvores distantes, balançando suavemente ao vento. Quando Poirot entrou, ela se levantou com movimentos comedidos, porém tensos. Monsieur Poirot, disse ela com a voz calma, mas com um toque de apreensão. Eu receio ter esquecido algo importante. Ah, madame, respondeu Poirot, curvando-se, levemente. Não é apenas o que se nota, sim, mas o que a mente recorda quando é instigada a refletir. Diga-me o que a senhora lembrou, não importa quão pequeno ou insignificante possa parecer. A mente, muitas vezes, esconde a verdade em detalhes, descartados como triviais. Lady Margaret respirou fundo. Lembrei-me de algo sobre o corredor. Ontem, ao voltar da biblioteca, passei pela pequena porta lateral que leva à ala dos empregados. Pensei ter visto o Sr. Hargreaves parado ali, mas agora percebo que ele pode ter estado em outro lugar. Não posso ter certeza, mas senti um movimento, uma sombra, e isso me deixou nervosa. Os olhos de Poirot se estreitaram sutilmente, suas pequenas células cinzentas se movimentando rapidamente. Ah, uma sombra, sim. Sombras são coisas curiosas. Não são totalmente reveladas, nem totalmente ocultadas. Elas existem nas margens, assim como a verdade frequentemente, e, no entanto, são observáveis, mensuráveis e interpretáveis. Ele permitiu um momento de silêncio, observando os dedos de Lady Margaret se apertarem na borda das luvas. E, me diga, continuou, você ouviu algo incomum ao passar por aquela porta? Um som, talvez, ou uma hesitação, um passo fora do lugar. Um passo fora do lugar. Lady Margaret hesitou, com os olhos se voltando para o chão. Sim, pensei ter ouvido um som muito fraco, como uma chave girando ou um sussurro suave. Na hora ignorei, acreditando que fossem os criados preparando o chá. Mas agora, não. Tenho tanta certeza. Os lábios de Poirot se curvaram levemente. Très bien.
Esses são os próprios fragmentos que revelam a intenção. A mente não consegue esconder completamente o reconhecimento, e os culpados, ou aqueles que escondem o conhecimento, muitas vezes deixam os mais tênues ecos para trás. O som que você ouviu, embora incerto, alinha-se com os movimentos e gestos que observei mais cedo. É um fio, meus amigos, que se conectará a outros para revelar um padrão. Ele se moveu em direção à janela, seu olhar percorrendo o terreno além. A mente, quando sob pressão, revela o que a mão e os olhos tentam esconder. E não é apenas Lady Margaret que está implicada nessas observações, né, Cipá, mas outras também. A reação de cada pessoa, cada movimento sutil, cada hesitação, é uma nota em uma sinfonia de motivos ocultos. Lady Margaret o observava, com uma mistura de curiosidade e apreensão evidente nos olhos. Poirot se virou para ela com uma expressão calma, porém inabalável. Madame, eu não acuso, apenas observo, mas é no ordinário, na rotina, que o extraordinário frequentemente se revela. Continuaremos, com paciência e precisão, até que cada fio seja explicado, cada sombra iluminada, cada hesitação compreendida. Clara retornou sinalizando que o Sr. Hargreaves e a Dra. Smythe estavam prontos para mais perguntas. Poirot assentiu, reconhecendo a presença da criada, e então se virou para Lady Margaret. Fique onde está, madame. Suas observações são vitais, e suas reações falarão mais do que apenas palavras. O silêncio é uma linguagem, e a mente se comunica constantemente, mesmo quando os lábios permanecem selados. O detetive reuniu o Sr. Hargreaves e o Dr. Smythe na biblioteca, onde começou a examinar a cronologia de seus movimentos com renovada intensidade. Cada pergunta era cuidadosamente elaborada, cada sugestão sutilmente indireta, concebida não para provocar uma confissão direta, mas para provocar o mais leve tremor de reação. Um piscar de olhos, um aperto no maxilar, uma mudança de postura. O Sr. Hargreaves manteve a compostura admiravelmente, mas Poirot notou a menor hesitação quando o mordomo foi questionado sobre a disposição dos objetos na sala de estar antes do incidente. A cronologia do Dr. Smythe, embora precisa, continha pequenas discrepâncias na sequência dos eventos, que Poirot catalogou com silenciosa satisfação. Não se tratava de erros, mas de sinais, indicadores de que a mente humana não consegue se esconder perfeitamente quando está sob sutil pressão psicológica. Horas se passaram e no início da noite, Poirot havia reconstituído vários fios que ninguém mais havia notado. O movimento perto da porta lateral, o som fraco de um objeto sendo manuseado, a reorganização de papéis e objetos, as sombras projetadas pela luz fraca, tudo formava um padrão. Ele ainda não revelou seus pensamentos, permitindo que as reações dos membros da família continuassem a fornecer pistas. Meus amigos, disse Poirot finalmente, de pé no centro da biblioteca, estamos começando a ver a arquitetura da mente por trás do ato. Não é apenas uma questão de oportunidade, sim, mas de impulso, medo e dissimulação. A mente, em sua astúcia, não consegue resistir a se trair de maneiras sutis. E nessas sutilezas, a verdade aguarda, escondida dos olhos comuns, mas clara para aqueles que observam com paciência, calma e atenção. Enquanto a família absorvia suas palavras, uma leve tensão tomou conta da sala. O jogo havia mudado novamente, da observação para um confronto sutil, da investigação para um delicado exame psicológico. E Poirot, com seu olhar paciente e inabalável, sabia que a próxima revelação não viria da força, mas do cuidadoso desenrolar da emoção humana e da intenção oculta, uma tarefa que só ele poderia realizar. A noite se aprofundou em um crepúsculo fresco e tranquilo, a luz fraca lançando longas sombras sobre o piso polido de Willowmere Hall. Poirot se movia cuidadosamente pela casa, notando cada mudança sutil na atmosfera da casa desde suas investigações matinais. Havia uma cautela exacerbada agora, uma tensão que se escondia logo abaixo da superfície de uma conversa educada e da compostura cuidadosamente mantida. Cada olhar trocado, cada pausa na fala e cada movimento cuidadoso
Diziam muito ao detetive, embora ninguém ousasse admitir isso abertamente. Ele reuniu toda a família na sala de estar mais uma vez, instruindo-os a sentarem-se ou levantarem-se, como quisessem, mas sutilmente os organizando de modo que cada pessoa estivesse dentro de seu campo de visão. A senhora Blackwood ocupava uma cadeira perto do fundo, com as mãos cuidadosamente cruzadas, mas ligeiramente trêmulas. Lady Margaret sentou-se perto da lareira, com a postura rígida e os olhos lançando-se intermitentemente para o Sr. Hargreaves, que permanecia perto do aparador, com todos os músculos do corpo tensos pela contenção. O Dr. Smythe, impecavelmente composto, manteve-se sentado ao lado da janela, com as mãos cuidadosamente apoiadas no colo. Até Clara permaneceu em silêncio na extremidade da sala, uma observadora silenciosa da tensão crescente. Poirot posicionou-se no centro, com a expressão calma, a postura impecável e o olhar penetrante e penetrante. Deixou o silêncio se prolongar, por alguns instantes, deixando que o peso de sua presença se abatesse sobre o grupo. Então, com sua voz deliberada, suave e autoritária, começou. Meus amigos, passamos o dia observando, ouvindo e refletindo. Cada um de vocês falou sim, mas a mente não se revela inteiramente em palavras. Está na hesitação, nos microgestos, na maneira como evitamos o contato visual direto, na sutil reorganização dos objetos. Esses são os verdadeiros indicadores do pensamento, da motivação e, em última análise, da culpa ou do conhecimento. Ele fez uma pausa, examinando o cômodo cuidadosamente. Vamos considerar os eventos de ontem, na ordem em que ocorreram, sim. Mademoiselle Clara trouxe o chá para a sala de estar. Ela observou Lady Margaret se movendo pelo corredor e notou uma sombra perto da porta lateral. Esses detalhes aparentemente insignificantes são os próprios fios pelos quais a verdade pode ser discernida. Mr. Hargreaves, o mordomo, alegou estar na despensa, preparando chá. Mas uma breve hesitação, quando questionado sobre a porta lateral, sugeriu o contrário. O Dr. Smythe, preciso em suas observações, apresentou, no entanto, uma linha, do tempo com sutis discrepâncias. E Lady Margaret, sua lembrança do corredor, o movimento, a sombra e o som fraco, tudo isso é crucial. Ele permitiu que as palavras fossem assimiladas, permitindo que o grupo absorvesse a sutil pressão de observação que sua voz sugeria. Vejam, meus amigos, não é apenas o ato em si que revela a verdade, mas os impulsos ocultos, as reações ocultas, os traços psicológicos deixados para trás. Cada pessoa aqui, consciente ou inconscientemente, traiu algo. E é a partir dessas traições, dessas inconsistências, que se pode discernir a mente por trás do ato. O olhar de Poirot pousou em Lady Margaret com uma intensidade comedida. Madame, sua hesitação, seu olhar para o Sr. Hargreaves, sua incerteza quanto à sombra e ao som, tudo isso fala de uma mente empenhada em se esconder. Não necessariamente culpa, não, mas conhecimento, consciência ou talvez um conflito de consciência. Cada reação é uma pista, um fragmento, uma peça do quebra-cabeça que os outros ignoram na pressa de observar apenas o tangível. Ele se moveu ligeiramente para se dirigir a Hargreaves. Monsieur, sua compostura é admirável, sim, mas mesmo a mão mais disciplinada não consegue suprimir completamente as pequenas traições da mente. Sua atenção aos detalhes, sua ordem quase perfeita na sala de estar, até mesmo sua sutil hesitação ao relatar movimentos perto da porta lateral, revelam consciência. O senhor sabe mais do que admite, sim, mais do que está disposto a dizer em voz alta. A atenção de Poirot então se voltou para o Dr. Smythe. Doutor, a precisão é sua aliada, mas também seu perigo. Seu relato é meticuloso, mas a menor discrepância, uma mudança na sequência, uma observação perdida, trai os limites da sua certeza. Nem sempre se pode controlar totalmente a mente, meus amigos, e é a mente descontrolada que revela a verdade oculta. O detetive voltou-se para o grupo como um todo. Agora, meus amigos, gostaria de propor um cenário. Imaginem, se quiserem, que o ato foi observado por alguém em quem vocês confiam, alguém que vocês acreditam não estar ciente da sua presença.
Nesse instante, a mente faz escolhas. Sim, escolhas para esconder, para desviar a atenção, para justificar. E nessas escolhas, sinais sutis são emitidos. Um olhar, uma pausa, um rearranjo, uma hesitação. Essas são as pegadas invisíveis da intenção. Ele permitiu outra pausa, permitindo que o desconforto coletivo do grupo crescesse o suficiente para aumentar a atenção sem alarme. Escutei, observei e refleti. Vi as sombras, as hesitações, os desalinhamentos de gestos e falas. E posso dizer, meus amigos, que o padrão está emergindo. Os culpados, ou aqueles que ocultam conhecimento crítico, se expuseram não por meio de ação direta, mas pelas sutilezas do comportamento, a assinatura invisível da mente em ação. Poirot moveu-se lenta e deliberadamente, com o olhar percorrendo cada indivíduo. Vamos agora examinar esses padrões mais de perto. Cada um de vocês relatará mais uma vez seus movimentos, suas observações e seus pensamentos em momentos-chave de ontem. Não filtrem, não racionalizem. Falem livremente e observem como suas palavras e reações revelam o que a mente tenta esconder. À medida que o interrogatório recomeçava, mudanças sutis se tornavam aparentes. E agora chegara o momento da culminação de suas meticulosas deduções. Poirot levantou-se, movendo-se lentamente para o centro da sala. Permitiu que seu olhar percorresse a família reunida, certificando-se de que todos os pares de olhos o encontrassem por um breve instante. Meus amigos, começou ele com a voz calma, precisa e exigindo atenção sem aumentar o volume. Esta noite, os fios que observamos por tanto tempo serão entrelaçados, revelando a mente por trás do ato, a mão guiada pela intenção e o motivo oculto pela compostura exterior. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se acalmasse. Examinamos os eventos de ontem meticulosamente. Cada um de vocês falou, observou e refletiu. No entanto, a mente humana, inteligente e sutil, deixa rastros até mesmo no comportamento mais controlado. Não é no barulho ou no drama que a verdade se encontra, mas na hesitação silenciosa, no piscar de olhos, no desalinhamento dos gestos e no rearranjo inconsciente dos objetos. Oui, meus amigos, essas são as pegadas da intenção. Os olhos de Poirot pousaram primeiro em Lady Margaret Fenwick. Madame, a senhora falou da sombra perto da porta lateral, de um som fraco que havia descartado como comum. A senhora hesitou, olhou para Monsieur Hargreaves e sua mente tentou racionalizar o desconforto que sentia. No entanto, a hesitação não pode ser totalmente disfarçada. É um sinal, um traço de consciência de algo não inteiramente inocente. Lady Margaret se remexeu na cadeira, mas não disse nada. Os olhos de Poirot se voltaram para o Sr. Hargreaves. Monsieur, sua compostura é admirável, mas o menor tremor em suas mãos quando a porta lateral foi mencionada, a breve pausa ao relatar seus movimentos exatos, denunciam conhecimento. Sua mente, treinada para se esconder, deixou, no entanto, uma assinatura, uma marca que não pode ser apagada apenas pela propriedade. A atenção de Poirot então se voltou para o Dr. Smythe. Doutor, sua precisão é quase perfeita. No entanto, sua sequência de ações, quando observada em conjunto com as de Lady Margaret e Hargreaves, apresenta sutis contradições. Pequenas, sim, mas reveladoras. A mente não consegue conciliar completamente informações conflitantes sem se revelar, e nessas discrepâncias reside a verdade. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se aprofundar, antes de chamar a atenção da sala, para os objetos ao redor, os papéis espalhados, o livro ligeiramente torto, a xícara de chá estilhaçada e o abridor de cartas tão inofensivo na aparência, mas central para o incidente. Esses objetos aparentemente comuns fazem parte da arquitetura da intenção. A localização, a perturbação, as sutilezas do movimento, são a própria linguagem com a qual a mente comunica o que os lábios não comunicam. Poirot caminhou lentamente entre eles, observando cada reação. E agora, meus amigos, chegamos ao ponto central. O ato que ocorreu, o infeliz e trágico evento envolvendo Sir Adrian Fenwick,
Não foi resultado apenas de impulso, nem apenas de oportunidade. Foi guiado pelo conhecimento, pela percepção do momento oportuno, pela compreensão do comportamento humano e pela astuta ocultação de evidências. No entanto, a mente, mesmo quando tenta a ocultação perfeita, não consegue escapar das menores traições. Ele parou diante de Lady Margaret, erguendo um único dedo para enfatizar suas próximas palavras. Madame, a senhora estava ciente da porta lateral, não estava? A senhora sabia, naquele breve instante, que alguém poderia observar, que algo estava sendo escondido. Sua hesitação, seu breve desconforto, demonstravam sua compreensão do ato, mesmo que não tenha participado diretamente. Poirot virou-se suavemente para Hargreaves, com o olhar penetrante. E o senhor, monsieur, guiado pela lealdade à casa e aos seus próprios princípios, tentou manter a ordem perfeita. No entanto, a sombra que Lady Margaret observou, o ruído, sutil que passou despercebido pelos outros, a precisa reorganização dos papéis, tudo aponta para o seu envolvimento. Não apenas no motivo, mas na ação, sim, meus amigos, na ação. Clara deixou escapar um leve suspiro, e o olhar de Poirot se suavizou por um instante. Não tenha medo, mademoiselle. Observação não é acusação, mas a verdade deve ser reconhecida, e é meu dever expô-la com precisão, clareza e justiça. Cada hesitação, cada ajuste de postura, cada incongruência de tempo forma um padrão. E o padrão, quando examinado com as pequenas células cinzentas, revela a mente por trás do ato. O olhar de Poirot percorreu a sala uma última vez. A tragédia que se abateu sobre Sir Adrian foi orquestrada nos momentos de silêncio, oculta em movimentos comuns, oculta por gestos de decoro. No entanto, meus amigos, mesmo a mão mais cuidadosa não consegue apagar a assinatura invisível, deixada na mente. A sequência de eventos, quando analisada em conjunto com o comportamento humano, expõe a verdade. A pessoa que não conseguiu resistir a esses impulsos sutis, a pessoa cuja mente os traiu por meio de ações e inações, é Monsieur Hargreaves. Os olhos do mordomo se arregalaram, e uma leve cor desapareceu de suas bochechas. Poirot continuou com a voz firme. Você tentou manter a aparência de ordem, ocultar a manipulação dos acontecimentos, proteger a reputação da casa. No entanto, a mente, quando observada com atenção, revela mais do que a mão jamais poderia. E agora o padrão está completo. A compostura de Hargreaves se desfez, e um suspiro único e comedido escapou dele. Eu não pretendia que a morte de Sir Adrian foi um acidente. Eu só queria evitar... A expressão de Poirot suavizou-se imperceptivelmente, mas seu tom permaneceu preciso. Intenções, meus amigos, são de pouca importância quando a mente trai a mão. A verdade emerge através da observação, do raciocínio e do estudo cuidadoso do comportamento humano. A justiça, seja por lei ou por revelação, deve ser reconhecida e a mente humana, em sua astúcia, não pode ocultar indefinidamente o ato que cometeu. Ele se endireitou, cruzando as mãos atrás das costas, e seu olhar se voltou brevemente para os outros. E agora, meus amigos, a família precisa se reconciliar com esse conhecimento. O ato foi revelado, os motivos compreendidos, e a mente que tentou a ocultação foi desmascarada. A justiça, embora tardia, é inevitável quando as pequenas células cinzentas são aplicadas com paciência, calma e observação. E nisso vemos não apenas a fraqueza humana, mas também a extraordinária precisão com que a verdade pode ser discernida. Um silêncio pairou sobre Willowmere Hall. Cada pessoa presente absorveu o peso da revelação de Poirot. Os sutis fios, psicológicos agora totalmente desvendados. O mordomo, antes um pilar da compostura, permaneceu exposto à luz da observação, enquanto os outros contemplavam o delicado equilíbrio entre ocultação e revelação. Poirot, sereno e sereno, permitiu que a verdade se estabelecesse, sabendo que os últimos fios da justiça estavam agora entrelaçados na estrutura da casa. A sala permaneceu em silêncio por um instante, o peso da revelação de Poirot pairando sobre Willowmere Hall como a quietude após uma tempestade.
Hargreaves, o mordomo, permaneceu rígido, com as mãos cerradas ao lado do corpo, a expressão uma mistura de culpa, medo e aceitação relutante. A família absorveu as implicações das deduções de Poirot, cada pessoa contemplando os fios sutis que conectavam eventos, gestos e silêncios em um todo coerente. Poirot moveu-se com uma calma deliberada, as mãos cruzadas atrás das costas. Monsieur Hargreaves, eu não acuso sem observação, sim. No entanto, a evidência da mente não pode ser escondida, por mais disciplinada que seja a mão. O senhor agiu com intenção, mas procurou manter a ordem. As consequências, embora não intencionais em magnitude, foram inevitáveis assim que o padrão de ação começou. A voz de Hargreaves era baixa, quase um sussurro. Eu só queria evitar constrangimentos, proteger a casa. Sir Adrian, ele havia descoberto algo que não deveria, e eu temia as repercussões. Eu não pretendia... Sua voz vacilou, e ele olhou para Poirot em busca de alguma compreensão, embora soubesse que o peso da verdade não poderia ser desfeito. O olhar de Poirot suavizou-se, mas permaneceu inabalável. As intenções, monsieur, são naturalmente importantes para a compreensão da mente humana, mas não podem apagar o ato em si. As pequenas células cinzentas exigem clareza, ordem e reconhecimento dos padrões que emergem. E aqui vemos o resultado de um impulso contido pela propriedade, mas guiado pelo medo. A mente humana não consegue ocultar completamente o seu conhecimento, e nessa revelação, a justiça encontra o seu curso. Ele se virou para os outros, com a voz calma, mas precisa. Meus amigos, é importante entender que a revelação do funcionamento da mente não implica malevolência em cada gesto. Lady Margaret, suas observações, embora incompletas, foram inestimáveis para estabelecer a sequência. Dr. Smythe, sua meticulosa atenção aos detalhes, ajudou a iluminar as inconsistências que, quando examinadas com raciocínio, revelaram os fios da ocultação. E Mademoiselle Clara, sua atenção silenciosa, proporcionou uma visão do que era comum e do que era significativo. Cada pessoa contribuiu, consciente ou inconscientemente, para o esclarecimento da verdade. Lady Margaret expirou suavemente, o alívio misturado a um leve medo persistente. Monsieur Poirot, eu temia que eu mesma pudesse estar envolvida, mas parece que eu estava apenas observando, não é? Poirot inclinou a cabeça, um gesto sutil de afirmação. Exatamente, madame. A observação é o primeiro passo para a compreensão, mas é a análise do comportamento humano que revela a intenção. Sua hesitação, sua percepção da sombra e seu relato do som fraco foram cruciais. A mente raramente é silenciosa e se comunica mesmo quando as palavras não o fazem. No seu caso, foi a mente de um observador atento, não a mão de um participante em ocultação. Ele se virou para Hargreaves. Os olhos de Poirot percorreram a sala mais uma vez, notando as sutis mudanças de postura, as expressões de reflexão silenciosa, o misto de alívio e apreensão. Meus amigos, esta noite vimos o poder da sutileza da mente, as revelações ocultas, nas ações comuns e a clareza que surge quando se observa com paciência e raciocínio calmo. Nem sempre é o ato visível que determina a verdade, mas os traços invisíveis deixados na mente, que só uma observação cuidadosa pode discernir. Ele se aproximou da janela, contemplando os jardins de Willowmere Hall, banhados pelo suave luar prateado. E assim a justiça, por mais adiada que seja, é alcançada através do reconhecimento dos padrões da mente, do reconhecimento de verdades ocultas e da desconstrução da ocultação pela razão. A mente humana, por mais inteligente que seja, não consegue resistir completamente à revelação. E nessa resistência reside a revelação de tudo o que precisa ser conhecido. Ele se voltou para a casa, com a postura impecável, a voz calma, mas com uma silenciosa finalidade. Que esta noite sirva de lembrete, meus amigos, de que a ocultação, por mais cuidadosa que seja, está sempre sujeita ao escrutínio da observação, da análise e das pequenas células cinzentas. É no ordinário, no sutil e no não dito que o extraordinário se revela.
A sala permaneceu em silêncio por mais um instante, cada um absorvendo o peso das palavras de Poirot. Então, Lady Margaret falou suavemente, com um tom de gratidão na voz. Monsieur Poirot, devemos-lhe mais do que as palavras podem expressar. Sua perspicácia trouxe clareza onde havia confusão, compreensão onde havia medo. Poirot inclinou a cabeça graciosamente, com um leve sorriso nos lábios. Merci, madame. A tarefa do detetive não é apenas descobrir, mas também esclarecer. Sim, trazer ordem à confusão e verdade à incerteza. E ao fazê-lo, observa-se, não apenas atos, mas a intrincada arquitetura da mente humana. Esse, meus amigos, é o verdadeiro trabalho das pequenas células cinzentas. Ele permitiu uma pausa final e ponderada, e então, com compostura impecável, acrescentou levemente: E agora vou me despedir, confiante de que a justiça, a compreensão e a razão foram feitas. A noite está silenciosa, e a mente, embora possa se esconder, jamais consegue resistir totalmente à revelação de seus próprios padrões. Mas é sempre fascinante, né, Cipá, como a vida cotidiana contém os segredos mais extraordinários. Com isso, Poirot ajeitou o paletó, ajustou o colete e dirigiu-se à porta, cada passo deliberado, cada gesto preciso. A família permaneceu, sentada, absorvendo a calma autoridade que acompanhava sua partida, uma sensação de encerramento pairando sobre Willowmere Hall. Lá fora, o luar continuava a iluminar os jardins, lançando sombras longas e silenciosas, as mesmas sombras nas quais as verdades ocultas da mente haviam sido descobertas, observadas e finalmente compreendidas. A luz da manhã filtrava-se suavemente pelas janelas altas de Willowmere Hall, lançando um brilho sereno sobre os cômodos que, poucas horas antes, estavam carregados de tensão. A família se movia com diligência silenciosa, cada pessoa navegando pelas consequências das revelações de Poirot com uma mistura de alívio, inquietação persistente e contemplação. Havia uma sensação palpável de que a vida dentro das paredes da mansão havia mudado, sutil, mas irrevogavelmente, guiada pela cuidadosa dissecação da mente humana que o detetive belga realizara com tanta precisão. Poirot, sempre calmo, já estava sentado na sala de estar, com uma xícara de chá à sua frente e um pequeno caderno aberto em uma página cuidadosamente organizada com observações, diagramas e listas. Hastings, que havia retornado na noite anterior de sua breve caminhada até os estábulos, estava agora perto da porta, observando Poirot com uma mistura de admiração e curiosidade. Mon ami, disse Hastings gentilmente, parece que todos estão se adaptando lentamente. Devo dizer que a maneira como você desvendou tudo foi notável. Confesso que tive minhas dúvidas, mas suas conclusões foram impecáveis. Poirot inclinou a cabeça levemente, com um leve sorriso nos lábios. Merci, Hastings. A mente, quando observada atentamente, deixa um rastro sutil, mas inegável. Basta ter paciência, disciplina e atenção aos detalhes. Os atos em si são frequentemente comuns, até mesmo mundanos, mas o padrão, a intenção e as pegadas psicológicas, esses revelam o extraordinário. As pequenas células cinzentas, Hastings, nunca devem ser subestimadas. Hastings se aproximou, a curiosidade superando sua reserva habitual. E o Monsieur Hargreaves? Como o senhor vê a situação dele agora? Ele confessou, mas me parece que havia complexidade por trás de suas ações, mais do que simples malícia ou ganância. O olhar de Poirot se voltou para a janela, estreitando-se ligeiramente em reflexo. Sim, Hastings, complexidade de fato. Monsieur Hargreaves agiu não por ódio nem por mero interesse próprio, mas por uma mistura de medo, lealdade e excesso de confiança em sua capacidade de manter a ordem. Ele acreditava que poderia manipular os acontecimentos, proteger a casa e evitar ser detectado. No entanto, a mente não consegue esconder completamente o que sabe, e em suas ações, nas hesitações e nos microgestos, ele revelou tudo o que era necessário para a justiça. Ele tomou um gole delicado de chá antes de continuar.
É uma lição importante, Hastings. A intenção humana raramente é puramente lógica. Emoções, medo, orgulho, o desejo de proteger os outros se entrelaçam com o cálculo. A mente, brilhante, porém falível, se trai mesmo quando a mão parece controlada. É por isso que os gestos comuns, as menores mudanças de postura, as sutis inconsistências na fala, são mais reveladores do que qualquer evidência física. Hastings assentiu, pensativo. Entendo o que você quer dizer. E Lady Margaret? Ela observou muito, mas não interveio. Suas percepções foram essenciais, não é? Exatamente, Hastings, disse Poirot, cruzando as mãos cuidadosamente. A observação é tão valiosa quanto a ação, às vezes até mais. A percepção de Lady Margaret da sombra, sua atenção ao som e sua cuidadosa recordação de sequências contribuíram para o estabelecimento da estrutura psicológica que permitiu a dedução da verdade. Sua mente proporcionou clareza onde os próprios atos poderiam ter parecido ambíguos. Sem suas contribuições, o padrão poderia ter permanecido oculto, obscurecido por aparências comuns. Uma batida suave na porta chamou a atenção deles. Clara entrou, com a expressão serena, mas ainda com um toque de preocupação. Monsieur Poirot, a família deseja expressar sua gratidão. Lady Margaret, Dr. Smythe e até mesmo os criados. Todos desejam expressar sua gratidão por sua orientação e por revelar a verdade. Poirot inclinou a cabeça graciosamente. Merci, mademoiselle. É sempre um prazer quando a compreensão e a clareza trazem conforto. A verdade é uma dádiva, mesmo quando carrega peso. E é sempre mais benéfico iluminar a mente do que confiar apenas no visível e tangível. Os atos, sem a compreensão da intenção, podem enganar. Mas a mente, cuidadosamente observada, nunca se cala. Ele se levantou da cadeira e caminhou lentamente em direção à porta, seguido por Hastings. E agora, Hastings, deixamos Willowmere Hall. Nosso trabalho está completo, a mente revelada e a justiça, se não absoluta em termos humanos, pelo menos reconhecida. Cada segredo, cada hesitação, cada pegada invisível foi levada em conta, e a casa pode recomeçar, informada, cautelosa e talvez mais sábia. Hastings lançou um último olhar ao redor da sala de estar, notando a casa antes tensa, agora silenciosa, com expressões que misturavam contemplação e alívio cauteloso. É notável, Poirot. A maneira como você enxerga através das camadas de pensamento, medo e intenção, nunca deixo de me maravilhar. O comum, o despercebido, tudo conta uma história. Poirot deu um leve sorriso, um gesto comedido e elegante. Ah, Hastings, é exatamente isso. A vida está cheia de segredos, extraordinários escondidos no cotidiano. Basta observar, pensar e permitir que as pequenas células cinzentas desvendem a verdade. O comportamento humano, como eu sempre disse, é o instrumento mais fascinante e revelador. Não é o crime sozinho, nem o objeto em si, mas a mente que orquestra, oculta e revela. Ele abriu a porta, entrando no ar fresco da manhã. Hastings o seguiu e juntos desceram a grande escadaria, em direção à carruagem que o aguardava. Poirot fez uma pausa, olhando para Willowmere Hall, o sol da manhã iluminando sua fachada imponente. Meus amigos, a casa permanece, assim como sua história, seus segredos e suas lições. A justiça foi revelada, mas a mente, sempre aguçada, continuará a deixar rastros na vida cotidiana. Basta observar e pensar, e o extraordinário sempre será revelado. Hastings acomodou-se na carruagem ao seu lado, as rodas rolando suavemente sobre o cascalho. Poirot ajeitou o casaco com a postura impecável, o olhar pensativo, porém sereno. E assim, Hastings, disse ele suavemente, com um sorriso fraco, mais um mistério concluído, mais um exercício das pequenas células cinzentas. Mas lembre-se, o comportamento humano, sutil e intrincado, nunca se esgota completamente. Há sempre outra verdade, outro padrão, outra sombra, esperando para ser observada. A carruagem se afastou de Willowmere Hall, o sol da manhã refletindo nos jardins orvalhados. Poirot recostou-se, as mãos cruzadas e os olhos semicerrados em contemplação.
E agora, meu amigo, murmurou, veremos as novas sutilezas que o mundo oferece. Pois a vida, Hastings, é um quebra-cabeça sem fim e a mente é a sua pista mais reveladora. O salão recuou atrás deles, sereno e silencioso, enquanto os ecos da observação, da dedução e da revelação pairavam no ar, um testemunho silencioso do poder meticuloso, elegante e duradouro das pequenas células cinzentas de Hercule Poirot, sentindo a calma satisfação que se segue à conclusão de um mistério completamente desvendado. A voz de Poirot quebrou o silêncio, suave e deliberada. Hastings, a verdade, veja bem, está sempre nas sutilezas, no mais leve olhar, no macho microgesto, na hesitação na fala. Não é apenas o ato em si que revela culpa ou conhecimento, mas a resposta da mente às circunstâncias, os sinais involuntários que revelam o que os lábios e as mãos tentam esconder. Hastings assentiu, lembrando-se da reunião cuidadosamente orquestrada, das revelações silenciosas e dos pequenos sinais que levaram Poirot a desmascarar Hargreaves. De fato, Poirot, e suponho que os outros, Lady Margaret, Clara, Dr. Smythe, agora levarão adiante as lições da observação, conscientemente ou não. Exatidão, Hastings. Eles receberam compreensão, sim, e a sutil lição de que no comportamento humano reside mais verdade do que em qualquer objeto ou documento. E agora a justiça foi feita, não apenas pelo reconhecimento do ato, mas pela compreensão da mente. O Sr. Hargreaves, embora arrependido, agora enfrenta as consequências tanto de suas intenções quanto de sua incapacidade de escondê-las completamente. Poirot fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem, e então acrescentou com um sorriso fraco, quase imperceptível. É sempre fascinante, n'est-ce pas, como o ordinário contém o extraordinário. Um livro desalinhado, uma sombra, um som fraco. Essas são as pegadas do pensamento, e elas levam inexoravelmente à revelação. A mente fala, Hastings, mesmo quando a boca não. Hastings não conseguiu conter uma risadinha, em parte de admiração, em parte de espanto. Você faz parecer tão simples, Poirot. No entanto, nós dois sabemos que sem a sua observação, todos esses fios teriam permanecido invisíveis ao olho comum. Os olhos de Poirot brilharam, com um raro toque de jocosidade em sua agudeza precisa. Ah, Hastings, nunca é simples. É por isso que é preciso ter paciência, atenção e respeito pelas pequenas células cinzentas. A mente intrincada e inteligente nunca deixa de oferecer desafios, mas sempre recompensa aqueles que observam com clareza e razão. A carruagem começou a se aproximar de uma ponte sobre um rio de águas calmas, a água cintilante sob o sol da manhã. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente, as mãos entrelaçadas, um sutil gesto de contemplação. E assim, Hastings, mais um enigma foi resolvido. A casa agora pode respirar livremente, as sombras da mentira dissipadas, as verdades reconhecidas. No entanto, a mente é infinita. Sempre haverá outra hesitação, outro pensamento oculto, outro ato a ser examinado. Hastings sorriu, sentindo a familiar sensação de conclusão temperada pela expectativa. E estaremos prontos, Poirot, como sempre, para observar e deduzir. Poirot inclinou a cabeça, com um leve toque de satisfação na postura precisa dos ombros. Exatamente, mon ami. Observação, raciocínio, compreensão são companheiros eternos. E quanto a Willowmere Hall, ela permanece, serena na aparência, mas para sempre alterada pela revelação das mentes. O extraordinário jaz silenciosamente dentro do ordinário, aguardando apenas o olhar paciente e perspicaz. Enquanto a carruagem desaparecia na névoa da manhã, Poirot se permitiu um pequeno suspiro de satisfação. O caso estava concluído, a justiça reconhecida e a natureza humana mais uma vez revelada por meio da observação meticulosa, da intuição psicológica e do funcionamento infalível das pequenas células cinzentas. E com isso, o olhar do detetive se voltou para a frente, olhos afiados, mais serenos, prontos para descobrir a próxima verdade oculta
Em um mundo cheio de pessoas comuns com segredos extraordinários, confiantes de que a paciência, o intelecto e as sutilezas da mente sempre iluminariam o caminho para a clareza,